Bom dia, pessoal. Boa sexta-feira. Bom dia, bom dia. Bom dia. O Eric está sumido. Professor, deu uma viajada aí. Ah, é que beleza, velho. Nó, quanto tempo que eu não viajo. Também, professor. Nó, é bom demais. Já voltou para academia? Voltei, professor. Tá funcionando lá tranquilo. Eu vou Voltou? voltar semana que vem. Ó, esse lá no centro? É aqui perto de casa, né? Abriu uma academia aqui nova, pertinho de casa mesmo. Aí eu vou Aí é bom. voltar porque Não dá não, né, professor? Dá pra não ficar dá para ficar. parado, não. Não dá não, mas tem que malhar com máscara. Muito ruim, né? Não é bacana, não. Ai, não. Bem, vamos aguardar mais um pouquinho, os colegas chegarem para darmos início à aula de hoje. Hoje, então, vamos iniciar o estudo revisional do realismo. Nós temos feito revisão, vimos trovadorismo, vimos quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, e agora faremos revisão sobre o realismo, seguindo a ordem cronológica em que esses movimentos literários aparecem. Nós já estudamos o realismo no segundo ano, mas estamos revisando com o objetivo de preparação para o Enem. Ainda que nem todos estejam animados, de qualquer forma, vocês farão o Enem. É importante que façam bem feito. Até lá, vocês já terão adquirido ânimo, aqueles que não estão completamente empolgados em razão da Covid-19 e de toda a pandemia, né, que deixou muita gente desanimada. O realismo, nós veremos hoje, essa estética literária que vem na segunda metade do século XIX. Deixe-me compartilhar a tela aqui. Então, hoje veremos o realismo, uma revisão. O realismo no Brasil, como mostra esse mapa mental, teve início em 1881, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Machado de Assis é o maior escritor da literatura brasileira, genial, considerado fenômeno. Machado de Assis, para quem não gosta muito de literatura, ou para quem tem dificuldade com literatura,
é um autor fundamental, porque você consegue ler textos dele mais simples, que são os contos. Então, se você não tem tanta paciência para ler romance, os contos dele são excelentes. Desde os contos que tratam de temas sociais, como Pai contra a Mãe, que é um conto lindo, e o caso da Vara, que é um conto que eu já passei, até contos cômicos, divertidos, como A Igreja do Diabo, como também o conto A Cartomante, A Teoria do Medalhão e daí por diante. Então é um escritor que acrescenta muito ao nosso vocabulário. Então o realismo no Brasil começa exatamente com Machado de Assis, que era filho de escrava, então ele era afro-brasileiro, mas que se educou, então teve oportunidade de estudar, e nas obras dele não há tratamento sobre a escravidão. Por várias razões, dentre elas, o fato de que, para o realismo, o que interessa é a classe dominante, a classe burguesa, porque ele vai fazer uma crítica à burguesia. Então, o realismo começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, e vai até a década seguinte, vai até 1893. Então, dura aproximadamente 10 anos, mas é a escola literária que mais influencia a nossa cultura até hoje. Tanto que o Brasil tem a tradição de novelas, as novelas de televisão são realistas. Elas apresentam uma espécie de retrato da realidade. Retrato, entre aspas, porque não existe retrato da realidade, é uma representação. O que o realismo faz de diferente, já que ele vem depois do romantismo? É exatamente criticar os exageros do romantismo. No romantismo, tudo é muito bonito, a Índia ama o europeu, eles são apaixonados, o amor predomina, tudo é muito bonito. No realismo, vai mostrar que não, tem nada bonito, e essa crítica vai direto ao romantismo. Quais são os temas abordados, então, no realismo? Prostituição, adultério, traição, crimes passionais. Por que esses temas são abordados no realismo? Porque o realismo marca o período em que a burguesia, a classe dominante, passa a se constituir no Brasil. E, evidentemente, que essa classe dominante tem que dar o exemplo para a época. Então, tem que ter um bom comportamento, porque é a classe social mais visada. No entanto, os escritores realistas mostravam que não era bem assim. Primeiro, naquele contexto, então, em que as divisões de classe se acentuam, é muito importante casar bem, ter um bom casamento. E como você terá um bom casamento? Como você vai ascender socialmente? O casamento é visto como uma forma de alavancar socialmente uma pessoa. Então, se você é pobre, tem que casar com alguém rico. Casar com outra pessoa pobre vai te levar à falência. Aliás, vai falar falência não, vai te deixar mais pobre ainda. Então, o objetivo é se casar bem, com alguém que tem dinheiro. As pessoas, então, vão correr atrás desse objetivo. Mas, suponhamos que você... Como que você vai casar com alguém que tem dinheiro se você não tem? Então, temos que ver algumas soluções aqui que eles encontravam, as pessoas. O casamento não era visto como amor. Não era por amor que as pessoas se casavam. Era por interesse. Porque o mais importante era se casar com uma pessoa bem-sucedida para você se dar bem na vida. Isso significa que é casamento sem amor. O amor não é primordial. As pessoas se casavam na expectativa que durante o casamento pudessem gostar da outra pessoa. Há pessoas mais antigas que se casaram assim, por casamento arranjado,
Porque o casamento era um negócio entre uma família e outra. Então não era entre duas pessoas que estão namorando. Não, a família toda estava envolvida. Primeiro que era importante casar as mulheres, porque uma mulher com mais de 30 anos já ficava idosa, encalhada. E uma mulher solteirona era muito prejuízo para a família, porque ela não iria se casar mais, ninguém ia querer, ela iria então ser uma boca a mais para comer, ela ficaria tendo que trabalhar como empregada na casa dos irmãos ou na casa dos pais. Ou então, se ela não quisesse se tornar empregada, ela iria para o convento para ser freira. Então, muitas mulheres iam para o convento não com a intenção religiosa, mas para fugir dos trabalhos domésticos. Por que isso? Porque naquela época a herança não era dividida entre os filhos por igual. Os pais escolhiam qual filho vai ficar com a herança, geralmente o homem. E a mulher tinha o dote, que era a quantia de dinheiro que o pai oferecia ao homem que quisesse casar com ela. Então, uma moça pobre não tinha dote. Ou então ela tinha um dote, mas que não agradava muito o homem. Isso significa que ela não vai ter um bom casamento. Então, como o objetivo era o casamento, o dote é fundamental. Então, temos que pensar em hipóteses. Uma mulher que não tem um bom dote, como ela faz para arrumar um bom casamento? Ela tem que ser muito bonita. Ela sendo muito bonita, ela vai se casar com um velho, com um homem idoso. Porque o homem idoso vai querer uma mulher bonita para ostentar. Então aí ela consegue esse casamento. Não vai ser um casamento de amor, porque ela já está se casando simplesmente para melhorar de vida. Até hoje tem isso, né, professor? Tem, exatamente. Eu estou pensando aqui como é que a realidade é essa. É muito engraçado que, gente, agora surgiu assim, né? Parece que é recente. É Sugar Daddy e Sugar Baby, né? O que é Sugar Baby? É a menina nova, bonita, que quer ser sustentada por um Sugar Daddy, que é um homem mais velho, bem mais velho, mas que queira bancar os luxos dela. Isso a gente vê nas redes sociais. Aí eles têm um tipo, não é um namoro, né? É um namorico, mas em que uma pessoa sabe que ele tem muito dinheiro e ele quer bancar essa menina, né? Então ela vai ser uma espécie de namoradinha dele, não é a namorada oficial, é uma namoradinha. Então tem acontecido isso. O mesmo acontece com rapazes também. Então vejamos que as coisas não mudaram muito. Então a moça precisava se casar com um homem mais velho. Claro que nesse casamento ela não ficaria satisfeita. Isso significa que vai acontecer o quê? Traição. Ela vai trair esse marido com um rapaz que pode não ter dinheiro, aliás, mas ele vai satisfazê-la amorosamente, né? Isso vai levar a crimes passionais, porque o marido não vai aceitar isso. O marido vai mandar matar esse rapaz, ou ele próprio vai fazer isso. Então, uma questão leva a várias outras. Agora, suponhamos que é um rapaz que quer se casar e ele não tem dinheiro. Mas ele tem nome, ele é de uma família conhecida, mas uma família que faliu, mas é uma família conhecida. Ele vai se casar com uma moça que não precisa ser bonita, mas que tem o dote, mas que não tenha tradição de família. Então, ele vai levar o nome dele, que é a tradição, e vai fazer uma espécie de troca, né? E ela vai dar o dinheiro que ele não tem. Então, você vende o seu nome. Porque hoje em dia não acontece mais isso, mas era comum antigamente o nome ser famoso. Ai, você é da família Albuquerque de Medeiros? Nossa, a família podia não ter nada, mas só o nome já chamava atenção. Então, havia essa troca também. Então, havia muito casamento de moça nova com homem bem mais velho, de rapaz
mais novo com mulher bem mais velha, ou então com uma mulher muito feia, porque naquele contexto as pessoas falavam mesmo, né? Fulana era feia, bonita, etc. Então nós temos adultério, prostituição. Por que a prostituição? Porque para o realismo, a prostituição não é, ele é um mal necessário. Porque naquele contexto acreditava-se que a mulher não tinha desejos íntimos, só o homem que tinha. Então a mulher, primeiro que a mulher tinha sim, só que ela tinha que fingir que não tinha, porque eles falavam que ela não tinha, né? Então ela tinha que fingir que só tinha relações íntimas com o homem por obrigação, mas que ela não gostava. E é muito engraçado quando a gente conversa com uma mulher bem antiga, ela diz que não gosta mesmo de ter intimidade, mas é porque foi colocado na cabeça da mulher que ela não pode gostar. Então, se ela gostar, ela vai ficar com vergonha e vai achar que é pecado. Então, como a mulher não gostava de ter relações, ela só tinha para engravidar, e o homem tinha, não, o homem tinha sim. Ah, o homem pode, então, mas aí como é que ele vai fazer se a mulher dele não gosta? Ah, ele vai procurar a prostituição. Então, a prostituição era um lugar aceitável para o homem. Então, só que ela tinha que ficar escondida, assim, fora da cidade, nos bordéis. Então, a prostituição, ela sempre foi aceita para o homem, para o bem do homem. Já que, no século XIX, por exemplo, o homem podia ter amante. Pela lei, ele tinha direito a ter amante. Ele só não podia ter amante teúda e manteúda. Ou seja, ele não podia ter uma casa fora do lar, que aí configurava outro casamento. Mas, tirando isso, ele podia trair à vontade. A mulher não podia, era crime. Então, a lei era bem rigorosa com a mulher e bem suave com o homem, porque partia dessa ideia de que o homem tem instintos e a mulher não tem. A mulher tem que ser um anjo. Então, tudo isso vai provocar relações de amor completamente viciadas e péssimas. E isso é matéria das novelas, gente. Que a novela é traição, casamento é do golpe da barriga, casamento por interesse, tudo isso. Bem, o realismo vai criticar isso. E como que vai criticar? Mostrando a realidade. Eu vou dar um exemplo aqui de casamento arranjado. É um vídeo curto, mas é muito interessante. É do Nelson Rodrigues, né, que é do século XX, mas ele trata exatamente de temas do realismo. Eu vou compartilhar, então, com vocês. Só um minutinho. E é difícil achar, eu achei com sacrifício. Deixa eu ver. Então, é uma história de 7 minutos, mas que tem algumas características importantes do realismo. Então, vamos prestar atenção. Eusébiozinho criou-se num lar que era uma bastilha de mulheres. Agarrado com a mãe viúva, 4 irmãs e as tias, desde criança só gostava de companhias femininas. Isso, querido, brincar só com menina, porque menino só diz nome feio. E assim, Eusébiozinho atingiu 18 anos, sem ter jamais proferido nome feio ou tentado um cigarro. Não se podia desejar maior doçura de modos, ideias e sentimentos. Tudo estava perdido, findo. Tinha que voltar à vida em Cabo Verde, tornar a tremer os pássaros. Bom dia, Flávia. Por favor. Suar os antigos suores. Um tio do rapaz
veio visitar a família. Então, rapaz, tudo azul? Como é que vão as pequenas? Já tem namorada? Não. Nem teve? Nem tive. Mas que diabo está acontecendo aqui? Vocês estão querendo ver a caveira do rapaz? Isso é um crime, ouviu? É um crime o que vocês estão fazendo com esse moço. Vem cá, Eusébio. Isso é jeito de homem. Me respondam. Esse rapaz tem que casar. E rápido. Eu tô muito bem assim, mãe. Não, senhor. Não, senhor. Olha, seu tio tem toda a razão. Você tem que se casar sim, Eusébiozinho. Casar pra quê? Por quê? Por que vocês não se casaram? Uma mulher é diferente, é outra coisa. É diferente, Eusébiozinho. Muito diferente, sim, senhor. Houve então uma conspiração quase internacional de mulheres. A mãe, irmãs e tias desandaram a procurar uma namorada para Eusébiozinho. Entre as várias pequenas possíveis, acabaram descobrindo uma. Eu quero apresentar ao meu filho mais novo, Eusébio. Prazer. Mariana, minha filha. Prazer. Vamos sentar, por favor. Vamos. A minha filha, tem Isabela, Luciana. Iracema, com 17 anos, já tinha cadeiras e seios de mulher casada. Meu nome é Cheia de cor, Eu tenho um olhar 17 intenso, anos. lábios grossos. Ela esmagava o rapaz com seus modos desenvoltos. E começou então o idílio mais estranho de que se tem memória. Naquela sala, os dois namoravam, mas jamais ficaram sozinhos. De 8 a 12 mulheres formavam a seleta e ávida assistência do romance. Mais uma vez, quem deu remédio à situação foi o inconveniente e destemperado tio. Como é que vamos? Flávia, chega aqui um instantinho. Vocês também. Vocês acham que alguém pode namorar assim? Com uma arquibancada de Fla-Flu? Vamos deixar os dois sozinhos, ora bolas. Ai, não faz assim. Eu sinto cócegas. Mas apesar da resistência de Eusébiozinho, começaram os preparativos para o casamento. É bacana esse modelo. A reação do rapaz foi surpreendente. Tomou-se de fanatismo pela gravura. Que beleza, meu Deus, que maravilha. É lindo. Me ajuda a botar aqui. Tá lindo. Mãe, tá acabando a lantejola. Todos aprovaram o modelo. E com um encanto, um elan tremendo, começaram a fazer o vestido para presenteá-lo a Iracema. Ninguém, no entanto, parecia mais interessado quanto Eusébiozinho. Vai ficar lindo, mãe. Coisa mais bonita do mundo é uma noiva. Meu Deus! O vestido de noiva? Desapareceu o vestido de noiva! Desapareceu o vestido de noiva! Mas o casamento está em cima. O golpe é casar sem vestido mesmo. Casar sem vestido, uma pinóia. Era só o que me faltava. Chamaram até a polícia. O mistério era, na verdade, alucinante.
quem poderia ter interesse num vestido de noiva? Só descobriram o ladrão 2 dias depois, pela manhã, quando a mãe deu com aquele vulto branco suspenso na escada. Mamãe, quero ser enterrado assim. Bem, que características do realismo podemos ver nesse vídeo, nesse seriado de televisão? A menina tem que casar com um carinha, né? Ela tem que casar de qualquer jeito, porque a moça não pode ficar sem casar. Então, inclusive, se ela chegasse à idade de não casar, eu teria que arrumar qualquer um que fosse, que parecesse. Ela não podia ficar sem casar de jeito nenhum. E o rapaz, ele não gostava de meninas, né? Mas o tio o obriga a casar, porque a finalidade da vida era o casamento ali. O casamento, independentemente se gostava ou não da pessoa, você tem que casar. Ele, então, ficou constrangido, porque as mulheres... Ele gostava da companhia das mulheres, mas como amigas. Né? Ele se identificava com o feminino, mas não a ponto de querer uma mulher como esposa. Até que ele se encanta pelo vestido de noiva. E ele, diante da pressão para se casar, comete suicídio, e usando o próprio vestido da noiva. Então vejam que sempre termina mal no realismo. Nunca termina bem, porque as pessoas fazem coisas contra a vontade, quer dizer, contra a vontade, mas por interesse. Usam a razão e não o coração. Você não pode ser levado pelas emoções sentimentais. Então as pessoas são infelizes. Acontecia isso na realidade? Acontecia. Não havia essa questão do amor. O amor era colocado em segundo plano. Por isso o realismo é uma crítica ao romantismo. Porque no romantismo tudo é muito bonito, as pessoas se amam muito, mas na realidade, até hoje não é assim. Quer dizer, há casamentos por amor, mas também há casamentos por interesse. Então essas características, como a objetividade, esse seriado de TV se chamava A Vida Como Ela É. E são vários episódios muito interessantes, todos tratando de um tema ligado à vida, geralmente a vida de casado, e sempre terminando em tragédia. Tem a viúva rica, a moça que casa com o homem mais velho, etc. Bem, então esse vídeo traz algumas características do realismo, sobretudo o casamento. Outra característica do realismo é a linguagem coloquial, uma linguagem mais simples, pelo menos para a época, porque ele quer trazer um retrato da realidade. Então, esse é o realismo. Vamos às características mais detalhadas do realismo. O primeiro romance realista foi publicado na França, em 1857, que é Madame Bovary. Esse romance eu tive que ler na época da faculdade. É um romance que escandalizou na época. Primeiro, que a França era o país que produzia esses romances mais erotizados. Né? Um pouco mais, não é que era erotizado, é um pouco mais erotizado. Tanto que a França era considerada um mau exemplo. Né? E vejam que várias peças íntimas têm origem na França,
os próprios nomes delas são franceses, como sutiã, etc. É na França, então, que surge o famoso beijo francês. Alguém sabe o que é o beijo francês? Não? Sei não, professor. Pois é, porque antes da França inventar o beijo francês, as pessoas beijavam com a boca fechada. E na França inventou o beijo de língua. Então, o famoso beijo de língua era chamado de o beijo francês. E vai ter esse nome até hoje. Algumas pessoas chamam de beijo francês. Então, olha como a França era muito para frente, né, com relação a outros países. Por que as pessoas não usavam beijar assim? Porque as pessoas não escovavam o dente, não tinham, os dentes eram podres, né, das pessoas. Mas os franceses inventaram esse beijo. Então, a França estava muito adiantada com relação a uma modernidade, digamos assim. E na França surge esse romance que mesmo na França causou escândalo e levou o autor, Gustave Flaubert, a ser julgado, né? Ele foi indiciado e julgado, poderia inclusive pegar pena de morte, mas foi absolvido, porque ele conseguiu defender que ele estava criticando Madame Bovary e que não estava defendendo ela. Porque o que acontece nesse livro? Madame Bovary é casada com um homem mais velho e um homem que não a satisfazia amorosamente, e ela então ficava pensando em outros homens. Até que chega um momento de tanto pensar, ela começa a ir para a prática, né? A ter amantes. Então, isso causou um escândalo, embora o livro não seja bem discreto, né, para os dias de hoje. Então, esse romance causou muito escândalo e foi muita influência. Influenciou muito escritores brasileiros. Machado de Assis, então, trata de algo parecido no triângulo amoroso, que envolve a figura de Capitu como tema central, que é a mulher que supostamente trai o marido. Por que a traição é sempre da mulher? Porque, como eu disse, o homem podia trair. Então, um homem trair não causaria espanto. A literatura queria escandalizar a sociedade, então mostrando a mulher como traidora. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é o primeiro romance realista brasileiro que vai se inspirar exatamente nesses mestres franceses. Nós teremos outros romances realistas. Quais são as características do romance? Qual é o contexto histórico, aliás? A segunda Revolução Industrial, porque nós falamos Revolução Industrial no singular, mas a Revolução Industrial ocorre em várias etapas. A primeira etapa ainda no século XVIII, no finalzinho, e a segunda Revolução Industrial na segunda metade do século XIX. Depois temos a terceira Revolução Industrial, que é no início do século XX, e a quarta é atual, que é a Revolução Tecnológica. Então, na segunda etapa da Revolução Industrial, nós temos esse contexto, que é um contexto de inovações nos equipamentos, na produção de bens de consumo. Então, temos uma sociedade de consumo sendo criada. Temos o segundo reinado de Dom Pedro II, a abolição da escravatura, a proclamação da República e o desenvolvimento da indústria automobilística. Tudo isso traz um contexto de muitas mudanças e de desenvolvimentos, e também de conflitos. Isso vai marcar o nosso realismo. Diante de tantas inovações, de tantas mudanças, a literatura não podia mais ficar fugindo da realidade como acontecia no romantismo. A literatura tinha que abordar essas mudanças e os resultados delas nas relações humanas. É preciso ser objetivo, ver a realidade.
Então, por isso que o realismo tem esse nome. É encarar a realidade e não fugir dela. Então, teremos aqui questões de interesses econômicos, questões de preconceito, de classe, de luta por um casamento melhor, essas coisas todas. Quais foram as correntes filosóficas que influenciaram a literatura no realismo? Karl Marx, porque Karl Marx vai dizer que a sociedade é uma sociedade de luta de classes, e o que é o realismo, senão pessoas querendo subir de classe? Então é assim, o pobre quer ficar rico, e o rico tem medo de ficar pobre. Então um tem um sonho, que é ficar rico. O outro tem um pesadelo, que é o medo de ficar pobre. Então essa combinação não dá certo. Porque o rico, então, tem pavor de pobre, e o pobre é doido com o rico. Quer dizer, nessa visão do realismo. Então, imagina como é que é a relação entre uma pessoa que não quer a outra e a outra que quer muito essa pessoa. Vamos ter relações de conflitos de classe que vão desembocar nos casamentos por interesse. Essa visão do Karl Marx, então, ao chamar atenção para essa ideia da desigualdade de classe, vai ser muito enfatizada. Sempre é assim, o pobre quer ficar rico. E quem vai fazer o Enem, eu sugiro muito um filme que trata disso na atualidade, que é o filme Parasita. Gente, é um filme excelente. Parasita, filme que no ano passado fez um sucesso estrondoso, tanto de crítica quanto de público, e continua sendo falado. Então é um filme com um repertório sociocultural importantíssimo. Charles Darwin, que é aquele da teoria da evolução, vai dizer que a evolução é uma forma de mudança feita pela população e não por um único indivíduo. O que a teoria da evolução das espécies vai trazer para a sociedade? Eles vão adaptar a teoria de Darwin para pensar que a sociedade é um organismo vivo, e é um organismo que pode ser prejudicado que pode ser degenerado ou pode ser mais desenvolvido. Isso significa que uma população, para ser desenvolvida, tem que abrir mão ou expulsar aqueles que não fazem com que ela seja desenvolvida. Mendigos, prostitutas, pessoas com deficiência, gays, etc. Então, é uma questão de limpeza social que vai levar também a essa elitização no realismo. Auguste Comte, que criou o positivismo, que parte da ideia de que o conhecimento tem que vir da prática, da experimentação. Então, o romance realista, ele tenta ser uma prática, é um exercício de interpretação da realidade. Por isso, ele é objetivo, não fica no mundo do pensamento, é sempre retratando alguma realidade. Hippolyte Taine, que é a ideia de que nós somos determinados pelo meio, pela hereditariedade e por fatores históricos. Então, nós não somos donos do nosso destino é determinado pelo momento em que vivemos, pelo meio em que vivemos e pela herança genética que nós carregamos. Então, uma pessoa que é pobre, foi criada num ambiente de pobreza, por mais que ela vá para um ambiente refinado, na casa, casando-se com alguém rico, ela vai manter os péssimos, entre aspas, costumes e vai causar problemas. Então, as classes têm que ficar separadas. Mas como as pessoas têm interesses, elas vão subverter essas ideias e vão, então, causar grandes consequências negativas. Então, o realismo critica tudo isso. Tudo que é a ideia de jogo de interesses. Então, não tem nada de bom. Nós temos no realismo a introdução daquela pessoa que não é nem boa e nem má. Porque a gente tende a separar as pessoas entre boas e más. O realismo mostra que todo mundo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Por isso é realista. Mesmo uma pessoa considerada má é capaz de alguns atos de bondade. Assim como uma pessoa considerada muito boa comete alguns vacilos. Então não existe o herói perfeito no realismo. Diferentemente do que havia antes no romantismo.
Então, essa é a diferença básica. Na outra aula de hoje, nós continuamos com o estudo do realismo, que, como eu disse, é muito interessante porque até hoje nos influencia essa perspectiva realista com relação ao mundo, que às vezes parece pessimista, mas que se considera realista com relação à sociedade em que vivemos. E permanece muito atual o realismo, como nós já comentamos mais cedo. Então vai cortar daqui a